Antes de começar, olha bem nos meus olhos. Se você está cansado de ser refém de si mesmo, se você quer se livrar da mediocridade mental, emocional e existencial que te consome todos os dias, então faça agora a coisa certa. Se inscreve nesse canal. Aqui não tem anestesia, não tem massagem no ego, não tem tapinha nas costas. Aqui tem filosofia aplicada, verdade na veia e reflexão que arranca a sua máscara. Bora pra cima, porque ou você muda ou continua sendo escravo dos próprios desejos. A escolha é sua. Agora me responde com honestidade. Até quando você vai viver nessa prisão invisível chamada prazer instantâneo? Até quando você vai trocar sua dignidade por migalhas de satisfação imediata? Até quando você vai fingir que não percebe o vazio que cresce dentro de você toda vez que busca uma nova distração, uma nova fuga, um novo alívio barato para não encarar a própria vida de frente? Você nunca se perguntou por que, mesmo depois de se entregar a tudo o que te dá prazer, você ainda se sente vazio? Por que, depois de consumir, de saciar, de ceder, a sensação que sobra não é preenchimento, mas um buraco ainda maior? Por que você corre atrás de prazeres e, paradoxalmente, se sente cada vez mais cansado, mais frustrado, mais perdido? Se o prazer é tão poderoso assim, por que ele nunca te completa? Se a satisfação instantânea é a solução, por que ela te deixa mais ansioso, mais inquieto, mais dependente, mais fraco? Você percebe o ciclo? Você percebe a armadilha? Você percebe que quanto mais corre atrás disso, mais você se afasta de si mesmo, mais se trai, mais se destrói? E se eu te disser que Kant já havia te avisado disso séculos atrás? E se eu te disser que enquanto você busca prazer, você na verdade está cavando sua própria prisão? Que enquanto você persegue sensações, você abdica da única coisa que poderia te libertar de verdade, a sua razão, a sua disciplina, o seu dever? Você nunca se perguntou: quem foi que te convenceu de que liberdade é fazer tudo o que você sente vontade? Quem te vendeu essa mentira? Quem te ensinou que seguir seus impulsos é viver? Quem te fez acreditar que se entregar ao desejo é ser livre, quando na verdade isso é a definição exata de escravidão? Será que você realmente entende o que significa ser um homem livre? Ou será que você só aprendeu a ser um escravo elegante que decora a própria jaula com frases de autoajuda, com discursos sobre autenticidade, sobre viver o presente, sobre seguir seu coração, enquanto na prática é conduzido feito marionete por qualquer estímulo que apareça? Kant te olharia no fundo dos olhos e te faria uma pergunta que poucos têm coragem de encarar. Se você é um ser racional, dotado de consciência e autonomia, então por que vive ajoelhado diante dos próprios impulsos? Por que age como se fosse um animal que responde a estímulos, e não como um homem capaz de escolher o que é certo, mesmo quando isso dói, mesmo quando isso exige sacrifício? Pensa. Você acha mesmo que nasceu para isso? Para correr atrás de prazer como quem corre atrás de fumaça? Para viver anestesiando sua própria consciência, fugindo de qualquer desconforto, de qualquer incômodo, de qualquer peso que te obriga a crescer? Por que você busca tanto se distrair? O que você está tentando não sentir? O que você está tentando não pensar? O que na sua própria vida você tem tanto medo de encarar que prefere se entupir de prazeres vazios, de dopamina digital, de promessas falsas de felicidade instantânea? Será que você já percebeu que o preço do prazer fácil é a sua própria liberdade? Que cada vez que você escolhe o caminho mais cômodo, mais agradável, mais confortável, você entrega um pedaço da sua força, da sua dignidade, da sua autonomia? E se você já percebeu isso, por que continua fazendo? Por que insiste em se sabotar? Por que segue repetindo os mesmos comportamentos que te enfraquecem, que te diminuem, que te transformam em alguém que você, no fundo, despreza? Será que é porque você não sabe? Ou é porque não quer saber? Será que é ignorância ou covardia? Será que é falta de consciência ou excesso de fuga? Kant te diria, sem rodeios: não existe liberdade sem dever. Não existe dignidade sem disciplina. Não existe honra sem autocontrole.
E aí te pergunto, quando foi que você abandonou tudo isso? Quando foi que você decidiu que é melhor ser escravo do próprio prazer do que dono de si? Quando foi que você começou a aceitar essa narrativa mentirosa de que viver é seguir o fluxo, deixar a vida me levar, aproveitar o momento, como se fosse uma folha sendo arrastada pelo vento, e não um homem que guia sua própria existência segundo princípios que ele mesmo escolhe? Você nunca se perguntou por que a sociedade te empurra tanto para essa busca desenfreada por prazer? Por que tudo é feito para te distrair, para te entreter, para te seduzir? Porque quanto mais você busca prazer, mais fraco você se torna, mais manipulável, mais dependente, mais submisso. Será que é coincidência? Ou será que existe um projeto claro por trás disso? Será que te querem anestesiado exatamente para que você não perceba o quanto está sendo conduzido, explorado, controlado? Pensa, você realmente acha que está no controle? Você realmente acredita que viver para satisfazer desejo atrás de desejo é liberdade? Ou no fundo, você já percebeu que quanto mais cede, menos livre se sente? Que quanto mais busca prazer, mais desconectado de si mesmo você fica? Por que é tão difícil resistir? Por que é tão difícil dizer não? Por que é tão mais fácil se entregar, se abandonar, se perder? Porque toda vez que você tenta se disciplinar, sua mente começa a te sabotar, sua vontade começa a fraquejar, sua energia desaparece? Será que você entende que esse ciclo é exatamente o que te mantém preso? Que enquanto você continuar priorizando o que é agradável, confortável e fácil, você nunca, eu repito, nunca, vai experimentar o que é ser um homem livre de verdade? E se eu te disser que o prazer que você busca é exatamente aquilo que te impede de alcançar o que mais deseja? Que enquanto você corre atrás de sensações, você abandona o que realmente dá sentido, peso e valor para sua vida? Kant te gritaria na cara, se fosse preciso. Liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é fazer o que você deve. Você entende isso? Você sente o peso dessa afirmação? Você percebe que ela destrói absolutamente tudo que te ensinaram sobre viver, sobre ser feliz, sobre ser autêntico? Pensa comigo. Qual foi a última vez que você escolheu o difícil, o desconfortável, o exigente, não porque te dava prazer, mas porque era o certo? Qual foi a última vez que você olhou para a própria fraqueza e decidiu enfrentá-la, em vez de alimentá-la? Por que é tão mais fácil mentir para si mesmo do que assumir a verdade? Por que você prefere se trair em silêncio a se encarar de frente? Por que você teme tanto o desconforto que vem junto com o crescimento, com a disciplina, com a transformação? E se eu te disser que esse medo é o que te mantém acorrentado? Que esse pavor de se sentir desconfortável é a corrente mais pesada que você carrega? E se eu te disser que enquanto você não romper com isso, sua vida vai continuar sendo uma sequência infinita de fugas, de vazios, de frustrações, de ciclos que se repetem? Você realmente acredita que existe alguma glória, alguma honra, algum valor em se render aos próprios desejos? Você realmente acha que foi colocado nesse mundo para isso? Para ser refém das suas vontades mais baixas? Para passar a vida inteira perseguindo prazer como quem corre atrás de vento? Kant te colocaria contra a parede e te perguntaria: se você não é dono de si, então de quem você é dono? Se você não consegue nem sequer dominar a própria mente, o próprio corpo, os próprios impulsos, então que tipo de liberdade você acha que tem? Você percebe que sua luta não é contra o mundo, não é contra os outros, não é contra a sociedade. Sua luta é contra si mesmo, contra sua própria inclinação à preguiça, ao conforto, à mediocridade, contra essa voz interna que te convence, todos os dias, a buscar atalhos, a buscar o caminho mais fácil, a buscar prazer acima de tudo. E se eu te disser que essa voz não é você? Que essa voz é a sua parte mais fraca, mais infantil, mais covarde, e que cada vez que você cede, você alimenta exatamente aquilo que te destrói? Pensa, reflete, olha no espelho da sua consciência. Quem você está se tornando? Quem você decidiu ser? Quem você vai ser amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 1 década, se continuar nesse caminho? Esse é o homem que você quer ser? Porque a verdade é uma só.
E ela é dura. Ninguém vem te salvar. Ninguém vem te resgatar da vida que você escolheu construir. Sua redenção, sua força, sua liberdade, ou nasce dentro de você, ou não nasce em lugar nenhum. E aí, você escolhe continuar sendo refém dos próprios desejos? Ou finalmente vai se levantar e se tornar dono de si?